Fala pessoal, Regis aqui, comandante e criador do canal. Vamos falar sobre um assunto hoje, um conteúdo inédito aí para vocês, né? Depois da decisão que a gente teve na semana passada, muito importante, uma decisão aí que vai impactar ao longo dos próximos meses aí a todos nós, tenho certeza disso. Mas antes de falar, deixe seu comentário, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo. Deixa aqui no comentário se você tem assistido os vídeos, o que você está achando. E no vídeo de hoje, eu tenho certeza que é um dos vídeos, um dos melhores, né, que a gente já apresentou aqui sobre esse assunto. Eu vou falar, não poderia me furtar de falar sobre a decisão que a gente teve na semana passada, sobre essa manutenção, né, de 13,75% da nossa taxa Selic, aí pelo nosso Comitê de Política Monetária, que achou, né, por melhor, né, por bem, manter essa taxa aí nos patamares de 13,75, fazendo uma manutenção. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho do Copom. O que é o Copom, né? Que a gente tanto ouve falar, né? Para que ele serve, de onde que ele veio, para que ele se reúne a cada 45 dias, né? Para tomar essas decisões aí que vão afetar todos os brasileiros, né? Todos nós aí seremos impactados de uma forma ou de outra aí por essa decisão, né? Então, o Copom, ele é um órgão, né, do Banco Central, pessoal. Ele é criado com o objetivo de quê? De traçar e acompanhar a política monetária do país, né? Então, eu já falei aqui em vídeo no canal sobre política monetária e política fiscal, né? Então, tem aí uma diferença. Então, essa política monetária, ele é responsável pelo quê? Por estabelecer diretrizes para essa taxa de juros. Então, por isso que a gente tem a cada 45 dias a reunião, onde ele vai balizar e vai estabelecer, ou vai manutenir a taxa de juros, né, a taxa Selic, vai aumentar ou vai diminuir, que é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? Então, as principais funções do Copom é implementar, né, essa política monetária. Ele analisa o relatório de inflação, como eu falei para vocês, né, a ferramenta, né, que o Banco Central tem de frear a inflação, né, vamos dizer assim, a ferramenta que ele vai ter para frear a inflação, para ele controlar a inflação, é ele elevar a taxa de juros, né, ou manutenir, dependendo de como vai estar a inflação. Então, ele analisar esse relatório da inflação, do que a inflação está mostrando, se está tendo deflação, se está tendo inflação, isso vai balizar, né, a decisão a cada 45 dias do Copom. Deu para entender? Então, na mesma página? Então, vamos lá. Então, ele vai, por fim, estabelecer, né, a taxa Selic. Então, a cada 45 dias, agora a gente teve a manutenção na última reunião, então a reunião passada 13,75, e na reunião atual, né, na semana passada, a gente teve a manutenção dessa taxa em 13,75. Então, vocês vão saber por quê. Será que o Banco Central, né, o Copom, acertou, né, foi assertiva a manutenção dessa taxa ou não? Né? O que está acontecendo no mundo? O que a gente tem que analisar para saber e como isso vai impactar, né, aí no teu bolso, aí no teu financiamento, aí nas suas viagens, nos seus empreendimentos. Então, em tudo isso aí, qual vai ser o impacto? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente iniciar e falar um pouco mais aí sobre esse assunto aí que é de grande relevância para todos nós. Então, já para a gente ter esse grande impacto aí, né? Então, já coloquei ali uma foto justamente para isso, né? A taxa Selic, ela se mantém em 13,75%. É o fim do ciclo de alta de juros ou não? Deixa aí nos comentários o que você acha. Né? Está no fim, não, vai aumentar um pouco mais lá na frente, já vai começar a cair. Deixa nos comentários o que você acha e o que vai acontecer e se foi assertiva ou não essa decisão aí do Copom. Nosso Banco Central agiu de maneira correta, né, mantendo essa taxa de juros 13,75% ou não? Diz aí o que você acha para mim. É o fim da alta de juros? Né? Isso que é o mais importante da gente saber. Então, eu não vou me ater à ata, eu vou gravar um próximo vídeo, como eu gosto de trazer para vocês, destrinchando um pouco a ata e vendo a sinalização do Banco Central, mas de antemão, né, ele
diz que vai ficar vigilante e ele está atento, né, ao nosso cenário nacional e também ao cenário internacional, que é o que eu vou falar hoje no vídeo de hoje, o que está acontecendo. A macroeconomia ela é muito importante. É por isso que eu falo lá no meu Instagram. Quem não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Faço lá nos meus stories, nos meus posts, justamente a importância da gente saber o macro, né? O que está acontecendo no mundo. O Brasil não é uma ilha, pessoal. Então a gente precisa analisar o que está acontecendo na Europa, na Ásia, né? Nos Estados Unidos, em todo o mundo, para que isso vai repercutir provavelmente aqui no Brasil, que nós somos países emergentes, como eu já falei para vocês. Então vamos lá. É o fim ou não é? O que a gente tem que observar aqui rapidamente? Né, o IPCA, a expectativa para o futuro. É isso que a gente tem que ver. A expectativa do mercado na última reunião era de 7,19. Eu vou mostrar para vocês isso aí, né, o Boletim Focus, que tinha toda essa expectativa do mercado na última reunião e como que está se comportando agora nesse momento, né? E para o ano que vem, essa expectativa é de 5,33. A gente está tendo, né, ao longo dos últimos meses, aí, julho, agosto, né, uma deflação. Né? Já falei sobre isso no vídeo anterior e vou mostrar isso para vocês. A expectativa veio para 6% em 2022. Vou mostrar isso aí também no gráfico, a nossa taxa Selic, o comportamento dela e a inflação. E como a gente pode se aproveitar disso. E 5,01% para 2023. Então, aqui uma notícia de hoje aqui da Infomoney, né, da fonte aqui que eu retirei essa informação, né, do Boletim Focus, a projeção de inflação para 2022 volta a cair e do PIB mantém alta. Né? Então, isso aqui é bem importante. Segundo as instituições financeiras consultadas semanalmente pelo Banco Central, a expectativa para o IPCA deste ano passou de 6% a uma semana para 5,88%. Ou seja, pessoal, entenda aqui comigo, vamos fazer aquele racional sempre, né? Eu quero que você massifique isso, apesar de eu parecer um pouco repetitivo, mas a ferramenta, né, o armamento, aquilo que o Banco Central tem na mão para controlar a inflação é a taxa de juros, é a taxa Selic, né? Ele vai subindo de maneira que ele consiga frear e controlar. E é o que está sendo observado. Então, por isso, na concepção do Banco Central, né, do Copom, ele achou melhor fazer essa manutenção pelos dados apresentados aí de deflação. Né? Então, o PIB está tendo alta, né? A inflação está sobremaneira aí sendo controlada, então ele achou melhor para essa reunião fazer a manutenção em 13,75%. Deu para acompanhar? Estão entendendo o racional? Então, se tivesse num cenário onde a inflação continuasse subindo, pode ser que ele não parasse por aí. Poderia ter aumentado, né, 0,25 ou 0,50, né, basis point, dependendo aí, né, do cenário que a gente tivesse. Mas o cenário atual é de deflação. Portanto, né, está sendo, em tese, controlada essa inflação pela política monetária. Estão comigo? Estão raciocinando comigo? Estão seguindo esse racional? Então vamos continuar. Entenda o racional. Toda alteração da taxa de juros demora de 9 a 18 meses. Ou seja, toda essa alteração que foi sendo feita ao longo da penúltima reunião, só vai ter um efeito lá na frente, não é agora, tá ok? Ou seja, para pegar na economia, né, para impactar na nossa economia. Olhando para trás, o barril de petróleo estava nas máximas históricas, com isso todos os seus derivados também ficaram mais caros. Olha aí como tudo vai se conectar, está tudo conectado, pessoal, então a gente não pode olhar somente a taxa Selic. Né? Então, tem o porquê dessa taxa Selic estar sendo aumentada, tem o porquê disso aí afetar o mercado imobiliário, o preço do combustível. Então, a gente olhava, né, o barril de petróleo, quando teve aquele acontecimento da guerra na Ucrânia, principalmente, o que aconteceu? O barril de petróleo disparou. Né? E com isso, como consequência, né, os derivados, como a gasolina, ela também ficou mais cara. Estão entendendo? Estão seguindo esse racional? Fica comigo até o fim, assiste esse vídeo até o final, compartilha esse conteúdo, deixa seu like aí antes de terminar também e deixa aí nos comentários.
que você está achando? Se foi assertiva, se vai continuar essa subida, se a inflação está controlada ou não? Comenta aí que isso é importante para a gente saber. Houve um movimento de deflação muito forte, isso aí que eu estou falando para você. O cenário internacional está conturbado, gente. Então, se vocês estão acompanhando, estão olhando os meus conteúdos no Instagram, aqui no YouTube, vocês estão vendo que o nosso cenário ele não está nada claro, né? Está bem, né, bem conturbado, são águas turbulentas aí que o mundo está passando. A inflação americana, os Estados Unidos estão, para a gente é muito tranquilo a gente falar em inflação a 6, a 8, a 10%, né? Então, para os americanos, gente, isso daí é coisa de outro mundo, né? Então, patamares históricos ali, né? Altos históricos ali que eles estão passando agora de inflação, né? Tem aí um cenário, uma perspectiva da inflação americana chegar da taxa de juros americana chegar a 4%, algo nunca antes visto, né? Então, é algo aí bem importante para a gente levar em consideração. Guerra na Ucrânia também. Então, como a gente sabe, né, já falei isso no vídeo anterior, né, o Brasil é o país das commodities, não, as commodities estão atreladas à Rússia, aí, grande produtor de petróleo, também a Ucrânia também, né, grande exportador aí e produtor de commodities aí, principalmente ali trigo, né, naquela região. Então, a gente tem que estar também antenado com esse conflito que acontece ali. Analisando o CDS, né, pessoal, que isso aí é o risco país, né? Os patamares diminuíram de 270 para 240. O que isso aí é legal para a gente analisar? Ou seja, olhando para o Brasil, qual é o risco que a gente tem? Qual é o estrangeiro para trazer o dinheiro para cá? Ele olha muito esse indicador, né? Então, se ele está muito alto, se ele está diminuindo, em tese, a gente não olha, né, o Brasil com um risco, né, acelerando, ou seja, pelo contrário, está tendo uma política, né, estável, está tendo uma política monetária estável, né, o CDS diminuiu de 270 para 240, ou seja, não aumentou a vulnerabilidade do nosso Brasil varonil, ok? As contas públicas, né, os nossos gastos, eles estão controlados, ou seja, está tendo uma estabilidade, né? A gente está vendo uma estabilidade e com isso vem fluxo estrangeiro para cá, certo? Para que invista no nosso país, entra dinheiro aqui, valoriza a nossa moeda, né? E as nossas empresas também são aquelas que onde os investidores vão para renda fixa, vão para renda variável. Então, isso daí você já sabe como é que funciona aí o fluxo do capital gringo. O Brasil vem surpreendendo do ponto de vista fiscal, isso é um ponto positivo para o Banco Central parar de subir a taxa. Então, lembra sempre, né, que eu gravei nos vídeos anteriores a política fiscal e a política monetária. Então, não adianta, né, o BC fazer o trabalho de casa, né, com a sua política monetária, que ele que é o responsável por isso, se os políticos, né, lá não fazem a sua política fiscal, está instável, estão fazendo, né, besteira e não vai adiantar nada o BC trabalhar, fica algo, né, sem balance, né, pessoal, desequilibrado, né, enquanto um está puxando para um lado, o outro puxa para o outro. E não é isso que a gente está vendo, a gente está vendo, né, um cenário aí de estabilidade e por isso que isso aí está acontecendo. Observando as taxas dos títulos públicos pré-fixados e os indexados à inflação. Então, vou falar um pouquinho sobre isso também. Só que tem um detalhe, né? Que todo mundo fala, pô, Regis, se está controlado, por que os preços não caem? Né? A gente vai no supermercado, está tudo caro, o café está caro, o arroz está caro, a carne está cara, como eu falei para vocês. Isso não é algo que vai ser refletido na hora, né? Vai ser refletido lá na frente, daqui a 6, 9, até 12, 18 meses, entenderam? Então, tende a os preços aí, né, de tudo que a gente está vendo aí nos supermercados, né, os bens de consumo, a gente vai ter uma queda nesses valores, mas não é agora, né? Agora realmente ainda está tudo muito caro. Deu para entender o racional? E tem mais uma coisa, pessoal, que é que eu vou falar aí no próximo template, que é o que é o IPCA? Vocês lembram que eu falei anteriormente? Que é uma cesta, e dentro dessa cesta, às vezes, a inflação que está aqui em casa não está aí na tua casa. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A medida, né, do IPCA, como eu falei anteriormente, ela não consta só nos preços dos produtos do mercado, mas sim numa cesta de bens e serviços. Por exemplo,
né? O IPCA de agosto sobre alimentação e bebida subiu 0,24. Sobre habitação, ficou bem próximo do 0 a 0. Sobre artigos de residência, subiu 0,42. Sobre vestuário, subiu 1,69. Ou seja, são vários fatores, né, que a gente tem que levar em consideração. Habitação, bebida, vestuário, então tudo isso aí é uma cesta, como eu falei, e às vezes afetam muito mais, né, algumas pessoas, por exemplo, tem gente que precisa estar comprando, né, constantemente roupas novas, até para se apresentar, né, em reuniões, etc., né, mas outras pessoas não, né, não precisam estar atreladas ao consumo desse tipo de bem, né, bebidas também, então tem todo esse cenário que às vezes a inflação que pega mais, né, numa residência, não está pegando tanto em outras, tá bom? Então, é essa cesta aí que a gente precisa analisar. Vamos lá, pessoal, fica comigo até o fim, deixa o like aí se você ainda não deixou e não esquece de compartilhar esse conteúdo no final. Já estamos acabando, vamos lá, fica comigo, sejamos fortes, desculpa. E em compensação, a média de preço de transporte caiu só em agosto, 3,37%. Vocês estão entendendo? Então, teve coisas que subiram, que puxaram, e teve coisas que, né, que a gente analisando que vieram para baixo. E aí, né, em compensação, a média de preço de transporte caiu 3,37%. Por que a inflação nos transportes está diminuindo? Vocês têm uma pista? Por que diminuiu essa inflação nos transportes? O que vocês acham? Tem dois responsáveis aqui, vou dar uma pista. Dois responsáveis para ter diminuído essa inflação no setor de transporte. O que vocês acham? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários antes de eu revelar. Vamos lá. ICMS, lembram dele? ICMS, a redução do ICMS sobre os combustíveis, né? Que isso aí foi algo aí, né, no mês anterior, aí, há um mês e meio atrás, foi o que aconteceu, e o preço internacional do petróleo. Em junho estava $120 o barril, e hoje já estamos abaixo de $90, uma queda de 25% em pouco menos de 3 meses. Como eu falei, pessoal, o petróleo, ele é a locomotiva do mundo, né? Como o dólar lá nos Estados Unidos. Então, se o preço do petróleo está muito alto, isso é ruim, né, para todo mundo, para todo o mundo, né, literalmente falando. Então, se o preço do barril começa a reduzir, isso aí vai ter um impacto, né, positivo aí em todas as economias, ok? E agora, Regis, e agora, o que a gente faz, né? Com tudo isso que você falou, né, eu fiquei mais perdido do que segue em tiroteio, mas antes eu vou mostrar aqui para vocês, né, qual é o cenário aqui. Deixa eu compartilhar uma outra tela. O que vocês têm que levar em consideração? Primeiramente, né, deixa eu mostrar aqui o Boletim Focus para vocês, compartilhando aqui a outra tela. Então, isso aqui é o Boletim Focus, é só entrar no site do Banco Central, tá, pessoal? Isso aqui é público, relatório de mercado. Então, ele era aqui, o IPCA, a variação dele, a gente tinha, né, 6,70, né, e hoje já 5,88, né, aquela informação que eu falei para vocês. E lá na frente, né, também tinha 5,30 lá em 2023, há 4 semanas, e hoje 5, né? Então, aqui na casa de 5. Então, com essa Selic atual aí a 13,75, e tem uma perspectiva dessa Selic cair, né, no ano que vem para 11, ficar no patamar entre 11 e 11,25. Isso aqui é bem interessante também de vocês estarem antenados. Por quê? Deixa eu compartilhar agora uma outra tela com vocês, que é justamente sobre isso, né? Então, aqui eu tenho o gráfico da Selic, né, em azul, e eu tenho aqui a nossa inflação, né, girando aqui em torno aqui de 8, né, tá caindo bastante aqui, 8,73 agora está sendo atualizada. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, pessoal? Lembra quando a Selic subiu aqui para esse patamar, que isso aqui foi, né? Vamos ver quem vai se lembrar. Julho de 2015, né, meados ali, julho de 2015, ela se manteve nesse patamar alto. Então, quando o Banco Central ele decide fazer a manutenção, não precisa criar pânico, né? Por isso que eu estou falando. E agora, Red? Eu entro num pré-fixado, num atrelado à inflação, eu fico na Selic. Por enquanto, mantém, fica tranquilo, fica na Selic, pagando 13,75%, né? Então, a gente não tem certeza se as taxas vão começar a cair ou não, a gente tem certeza que vai ter uma manutenção, né? Que agora
ele sinalizou que vai manutenir 13,75, que foi o que aconteceu aqui, ó, pessoal. Então, a taxa Selic veio para esse patamar em julho de 2015 e ficou até setembro de 2016, né? Ou seja, durante mais de um ano, a taxa Selic se manteve, aqui era um patamar de 14, né? 14,27, não vou falar de governo, vocês lembram bem o governo de quem era aqui em 2015. E depois ela teve essa despencada, então quando ela começa a cair, é aí que a gente quer, né, ganhar na marcação a mercado, entrando lá nos pré-fixados, né? Lembra? Quando a taxa cai, o preço do título sobe, né? Quando o preço do título cai, a taxa sobe. Então, quando a taxa está mantida e ela começa a cair, esse teu título pré-fixado que você comprou, ele vai começar a se valorizar e você não necessariamente precisa levar ele até o vencimento. Você vai ganhar na marcação a mercado, tá bom? Tem vídeo meu aqui no canal também explicando sobre isso. E aí ela desceu, ficou também aqui nesses patamares mais baixos de 6%, né, durante, né, novembro, dezembro, janeiro, maio, até maio, e depois caiu novamente. Então, está tudo indicando que ela vai chegar nesse patamar agora de 13,75 e vai se manter por um tempo. E aí que você vai montar a tua posição, as estratégias que eu ensino aqui, né, nos nossos cursos, aqui para os nossos alunos, como que a gente faz, né, como é que a gente faz de forma mais certeira, né, a gente vislumbra aí um cenário, vai fazendo os aportes para que a gente consiga ganhar na renda fixa rendimentos de renda variável. Tá bom, pessoal? Isso era o que eu tinha para o vídeo de hoje, né? Falar um pouquinho aí da taxa Selic aí sendo mantida nos 13,75. O que você achou aí? Deixa aí nos comentários. Você acha que o Banco Central vai subir, o Copom vai subir na próxima reunião alguma coisa? Vai começar a cair? Vai ter realmente essa manutenção? Deixa nos comentários, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, que é muito importante, que é a maneira que o YouTube vai reconhecer esses conteúdos que eu estou trazendo para você. Falou, pessoal. Tchau, tchau.